Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui em um Talks by Fujifilm, dessa vez para falar de ultrassom, o poder preventivo do ultrassom. Eu sou Eduardo Vieira, estou bem acompanhado hoje com o pessoal da Fujifilm, se vocês puderem se apresentar. Com certeza. Bom, primeiramente, obrigado aí, boa tarde a todos também. Eu sou o Matheus Migliorini, hoje eu sou responsável por ultrassom e ressonância magnética na Fuji. Trabalho aí no mercado da área da saúde já fazem quase 8 anos. Estamos aí aventurando agora também, trazendo um pouquinho dos nossos conhecimentos para falar principalmente sobre a linha de ultrassom da Fujifilm. Boa tarde. Eu sou Elma, sou da Fujifilm também, da parte de comercial, da linha Sonosight e agora também com a linha Arieta. É um grande prazer e agradeço a oportunidade. Eu sou o Rodrigo. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu sempre falo que podcast é legal a gente falar que podemos estar de madrugada falando com a pessoa, né? Sim, então, sim. Boa tarde, bom dia, boa noite. Já aproveita para os três, né? Bom, eu sou o Rodrigo, eu sou especialista em aplicação. Eu estou há cerca de 5 anos trabalhando com ultrassom e estou aí trabalhando com a linha Arieta e Sonosight também para somar na Fujifilm. Boa. Queria começar aí com o poder preventivo do ultrassom. Elma, por que o ultrassom tem um poder preventivo? Na realidade, ele tem um poder de tanto prevenir, porque você consegue diagnosticar, por exemplo, né, ter diagnósticos mais precisos, a fazer algumas avaliações do paciente, né, tanto no setor de radiologia quanto a beira-leito, por exemplo. Tudo que a gente descobre antes tem uma grande chance de melhora, de tratamentos, então acho que é o caminho. Legal. A prevenção é a chave. E para quem está assistindo que não sabe o que é ultrassom e como é a tecnologia ultrassom, consegue responder essa? Com certeza. Aqui nós temos até um dos nossos ultrassons portáteis, né? Então nós estamos aqui com um equipamento da Sonosight, o nosso Edge 2. O equipamento de ultrassom, ele nada mais é do que um computador, né, sendo bem superficial, é um computador que utiliza ali um transdutor para conseguir captar a imagem, né? Então ele com esse transdutor, né, que é utilizado ali no corpo do paciente, na região, né, de interesse, ele acaba pressionando ali a região, né, e esse transdutor ele capta o sinal e envia para o computador que gera a imagem. Então, basicamente, de maneira bem superficial, o ultrassom ele é um mini computador que consegue gerar aí a imagem que precisa ser estudada, no caso. E quando que ele pode ser utilizado, Rodrigo? Bom, basicamente a gente pode utilizar o ultrassom para qualquer região do corpo, né? Lógico que tem algumas estruturas que não são favoráveis, né? Que nós recomendamos outros exames, como estruturas ósseas, por exemplo. Mas o ultrassom pode ser utilizado para qualquer região do corpo, para órgãos, tecidos, né? E tudo, né? Para tudo, basicamente. Legal. E não só, né? Aqui acrescentando, e não só para a parte humana, né? Também veterinária. Que é um dos nossos focos também com o equipamento portátil. A gente acaba também trabalhando para a parte veterinária. E também, né, a gente tem aí outros equipamentos que podem ser utilizados. Tivemos casos de raio-x, por exemplo, até em escultura, hoje em dia, né, trabalhando, exato. Então, assim, hoje a radiologia, de maneira geral, e também o ultrassom, né, você consegue ampliar bastante, claro, a utilização dele, mas o foco ainda, né, é realmente detectar, né, qualquer tipo de doença e conseguir prevenir de maneira precoce. Legal. E quais são os equipamentos que hoje tem na Fuji de ultrassom? Temos o Sonosight, o Arieta. Qual é a diferença entre eles? Basicamente nós temos 2 linhas, né? Uma linha portátil, né, que traz uma proposta mais de portabilidade, e uma linha que traz uma proposta de um equipamento mais fixo, né? A Sonosight tem como marca registrada um equipamento bem robusto, né? Onde é mais utilizado para a parte de emergência, UTI, anestesia, né? Mas tem aplicações aí para ser utilizado em qualquer região do corpo também, né? Então ele é um equipamento completo. Mas nesses segmentos é onde a Sonosight criou ali
bom caminho, né? Trilhou um bom caminho. É líder no mercado aí, no mercado de point of care. Point of care. Já a linha Arieta tá aí no mercado um pouco mais de 2 anos, né? Aqui no Brasil. Sim. Nós estamos trabalhando esse produto. É um equipamento que traz uma proposta mais fixa, né? Então, tudo que você tem no portátil, você vai ter no fixo também. Só que o fixo ele vai te dar um pouquinho mais de processamento, um pouco mais de capacidade de formação de imagem, assim, em relação à qualidade de imagem, né? E o médico consegue ter consegue armazenar muito mais exames do que um portátil. Seria comparando uma CPU com um notebook, podemos dizer assim? Mais ou menos isso. Como se fosse um computador, uma CPU voltada ali a parte gamer, um designer, né? Algo mais robusto, né? Versus um laptop que você consegue realmente... Ele vai te atender, vai te fazer todas as funcionalidades ali que existe, mas ele acaba tendo essa versatilidade para você tanto atender em lugares remotos, home care, né, e até beira-leito, que é o foco também nosso com a Sonosite. Mas a linha Arieta, né, como o Rodrigo explicou também, é um produto que aí o nosso público-alvo, vamos dizer assim, é um público que acaba tendo ali uma clínica, né, trabalhando com radiologia muitas vezes, né, e claro, também tem as suas especialidades dentro, né, do universo de ultrassom, que a gente consegue também ofertar aí dentro desse modelo de equipamento também. E pegando, acrescentando um pouquinho mais sobre essa informação da Sonosite, os equipamentos portáteis, por si só, né, o nome já traz essa proposta de portabilidade, então o médico pode levar ele para qualquer lugar. A ideia é um médico que ele não atenda somente num lugar. Né? Então ele tem a clínica dele e atende numa outra região, numa outra cidade. E a mesma coisa para o veterinário, né? Também ele trabalha de forma volante, vai até o local, até a casa da pessoa, faz ali o exame, né? Consegue já dar o laudo ali na hora também. Né? Então a proposta de portabilidade aí é para facilitar esses atendimentos remotos. Legal, e acho que eu pensava muito em ultrassom, sei lá, eu que não sou da área. Penso talvez nas coisas muito grandes e só pouco acesso. Acho que aqui a gente consegue ver que tem uma democratização, né? Tipo, tem desde um veterinário até conseguir atender fora. Eu vi casos de uso que vocês até passaram antes, que, sei lá, pessoas que estão o tempo todo viajando e precisa ter um acompanhamento à distância e o pessoal, sei lá, artistas que acompanham. Então é super legal entender que não é mais só aquilo na sala de radiologia, na sala de ultrassom, né? Cresceu muito assim esse universo de ultrassom, né? A princípio, essa linha realmente sempre foi voltada mais para radiologia, né? Dos anos 90 para cá, começaram a entrar esses tipos de equipamentos portáteis, né? Que são, no caso, esses, e hoje em dia até ultra portáteis, são equipamentos menores. Mas no caso, para pacientes de difícil acesso, assim, ele serve tanto para diagnóstico como para procedimento. No uso em hospitais, o que a gente se depara muito em relação a procedimentos, né, realizados à beira-leito. Então, assim, é bem focado, né, que a gente chama de POCs, Point of Care, que é a beira-leito. Isso ajuda muito na prática, né, para o médico tomar atitudes imediatas ali em relação a procedimentos, o que ele deve fazer ou não, né, conduta, vamos dizer assim. Acaba facilitando bastante, pegando um gancho que a Elma comentou. Na UTI, por exemplo, você tem várias macas, uma do lado da outra. Né? Se você, com a Arieta, você consegue colocar uma bateria no equipamento, dura até 70 minutos, e você conduzir esse equipamento a outros setores. Né? Legal. Mas a principal proposta dele não é essa. O que é mais útil, né? Nesse caso seria um equipamento portátil que você consegue transitar, colocar bem do lado do paciente ali. Às vezes o médico, se ele não tiver como posicionar aquele equipamento, uma pessoa pode segurar, né, do lado dele aqui, ele vai insonando o paciente e examinando, né? Então é bem interessante esse ponto da portabilidade. E assim, acrescentando, né, eu acho que é legal também os produtos da Fujifilm como um todo,
né? Nós já tivemos oportunidade também de apresentar outros equipamentos, como o raio-x móvel, né, raio-x portátil que nós temos, mas o ultrassom também, né, além do portátil Sonosite, o próprio Arieta, né, nós temos ele em centros ali que utilizam na parte de intervenção, né, também cirúrgicos, e são equipamentos compactos, né, mesmo sendo estacionários, fixos, né, que nós chamamos, são equipamentos bem compactos nesse sentido. São móveis também, né? Exatamente, então a questão da bateria que o Rodrigo mencionou, a gente consegue, né, ter essa flexibilidade também, equipamento aí de menos de 70 quilos, então com rodinhas transportáveis, então bem tranquilo também de posicionar, mas claro, numa emergência, pensando num leito, ali onde existe esse cuidado maior com o paciente, aí com certeza o Sonosite ele acaba também, né, sendo o principal produto, mas a gente tem essa flexibilidade, por ser produto japonês, vamos dizer assim. Geralmente a gente acaba otimizando muito o design, né, de todos eles. E qual é o benefício, a vantagem competitiva desse produto, assim, para os outros? Para quem está assistindo e falou, putz, estou pensando em trazer para a clínica, para o hospital, um Sonosite ou um Arieta, qual é a vantagem, assim? Tirando a qualidade que todos nós sabemos. Além de ser um equipamento japonês, né? Não, eu acredito que, assim, hoje, né, nós temos, como o Rodrigo colocou, a Elma colocou, todos os nossos equipamentos, eles acabam atendendo aí praticamente todos os segmentos clínicos. Então, a principal vantagem que eu posso... E aí, por favor, gente, vocês são muito mais especialistas que eu, mas principalmente do Sonosite é a robustez dele, né? Então, é um equipamento aí que está no mercado, líder do mercado também, né? A questão de robustez dele. É um equipamento que não quebra, né? Sendo muito sincero, né? Muito transparente, ele não quebra. A gente até brinca, mas na verdade faz parte da história. Ele foi construído para a guerra, né? Então é um equipamento aí que precisa realmente passar aí por bastante processo aí de mantê-lo, né, robusto para conseguir fornecer esse tipo de resistência. E a parte de Arieta, eu acho que a principal vantagem dela, hoje que nós podemos mencionar, é a questão da quantidade de transdutores hoje que nós temos disponíveis no mercado. Então, como eu mencionei, o ultrassom geralmente a gente acaba trabalhando, né, por especialidades, e hoje nós temos aí mais de 50 transdutores disponíveis, olhando para a parte cirúrgica, né, para procedimentos urológicos. Então, a gente tem uma gama de transdutores e para cada serviço a gente consegue montar uma especificação dedicada, né, para aquela necessidade do nosso cliente. Então, acho que, em resumo, é isso. E aí, por favor, pessoal, acho que vocês têm ainda mais bagagem, né, também para acrescentar dos nossos dois modelos, né, vamos dizer assim. Com certeza. A gama de transdutores eu acho que é o maior benefício para um cliente obter um equipamento Arieta, né? Porque, um exemplo, eu atendi uma médica que ela é gastroenterologista, né? E ela faz avaliação de inflamações gástricas, né? E aí, quando a gente vai fazer um exame abdominal, vou só pegar o transdutor aqui, transdutor convexo, para mostrar. Esse daqui é o transdutor convexo, né? Ele tem essa face curvilínea, né? Mostra lá. Pra cá. E aí, o convexo a gente utiliza para fazer avaliações na região do tórax no geral. Uhum. Então, abdômen, tórax, a gente utiliza esse transdutor. Já nas regiões as superfícies mais retas, como são os membros, a gente utiliza mais o linear, né? Porém, esse transdutor aqui, ele é um transdutor mais generalista. Né? A gente consegue fazer todo tipo de exame com esse transdutor. Né? Legal. Mas, por experiência na rotina, nós notamos que o microconvexo, que nada mais é do que um convexo, só que a face dele é um pouquinho menor, ele é mais adequado para fazer esse tipo de avaliação de inflamações gástricas, né? Porque a médica, quando ela vai colocar aqui na região para ver as alças intestinais, a região do estômago no geral, com o microconvexo você consegue pressionar mais e consegue ter ali mais proximidade, e também a frequência do microconvexo ela é um pouquinho mais alta, e aí você consegue ter um pouquinho mais de qualidade de imagem. Legal. Né? Então, o ultrassom também tem essa jogada de frequência, né? Sim. Então, quanto maior a frequência do transdutor, né, melhor vai ser a resolução da imagem, né? E quanto menor a frequência, você vai perder um pouco de resolução, mas você ganha mais profundidade,
Então, esse daqui para um paciente obeso ou para um paciente padrão mesmo, assim como nós, é o ideal, né? Mas para uma criança, o microconvexo seria mais adequado, ou então para uma avaliação muito específica, como é esse caso de gastro, o microconvexo seria mais adequado. Legal. E tem exemplos de aplicações que vocês viram durante o mercado? Sei lá, dentista, se tiver alguns exemplos para trazer. Hoje a gente observa bem essa questão de dentistas, como a gente comentou, né? Bastante. Parte de dermato também. Então, assim, hoje mudou, né, a gente falou, foi uma evolução muito grande. Mercados que, de repente, não imaginávamos, né, que poderia chegar. Né? E a gente vê na questão de utilizações. Da parte de dermato, que é um mercado que a gente vê uma crescente, bastante. Parte de nefro também, né, para acompanhar pacientes que fazem hemodiálise. E quais aplicações que o dentista pode utilizar? Então, a utilização que nós vemos ultimamente é para ATM, né? Paciente que tem, por exemplo, sofrem com problema de bruxismo, né? Então, o dentista trabalha com essa questão, fazem bloqueios, né? Para que o paciente não sofra tanto com esse problema. Enfim, E também para acompanhamentos estéticos também. Cirurgião plástico acaba dando. Cirurgião plástico usa bastante também, né? Vai fazer antes de fazer qualquer cirurgia, ele faz um check-up e um dos exames que ele vai solicitar vai ser o ultrassom, né? E então tem uma gama de aplicações aí bem interessantes. O ortopedista hoje em dia, o ortopedista, de modo geral, sempre usou o raio-x como seu principal exame, né? Mas hoje tem muito ortopedista agregando ultrassom no consultório, né? Porque ele vai ver se tem alguma inflamação ali vai avaliar a articulação, essas coisas, a parte ligamentar, né? Ver se o nervo está inflamado. Tem que ter uma série de avaliações que o ortopedista ele agrega isso no consultório dele. Queria pegar um gancho do Rodrigo para falar que uma questão também na parte de ortopedia e que a gente vê crescente é a medicina do esporte, né? Na medicina do esporte a gente vê uma demanda grande em relação ao uso de ultrassom, né? Para avaliar, por exemplo, o jogador ou o atleta no campo, né? Na quadra, né? Então, assim, o uso do ultrassom tanto para essa parte de avaliações, né, como para procedimentos rápidos. Então, ali, por exemplo, num ultrassom, um exemplo de um jogador, você consegue ver se ele está com um problema grave ou não, se volta para o campo ou não volta. Então, tem essas questões que eu acho que auxilia muito, né, o seu médico que geralmente está ali no campo, na quadra. Está bem difundido, pelo menos quem acompanha o futebol americano, e é muito comum, né? Sair, avaliar como é que tá, pode voltar. Exatamente. Isso aí. Exatamente. No esporte, o equipamento portátil é fundamental. É a velocidade que... Tanto portátil quanto o ultraportátil, que são equipamentos de mão, né? Eles utilizam muito aí para fazer essas avaliações rápidas e já dá um direcionamento mais específico para fazer uma ressonância, ou você pode voltar pro jogo, né? É bem interessante. Fisioterapia também. Assim, tem algumas especialidades onde o ultrassom tem tido um avanço, né? Recentemente eu estava lendo até um artigo do ultrassom ser utilizado na parte de nutrição, né? Eu ainda vou trazer mais detalhes mais para frente porque eu ainda não compreendi muito bem a jogada, mas assim, de modo geral, a nutricionista ela media ali a espessura do músculo, né, para ver como que tá a questão da massa muscular, né, do paciente. O paciente acamado, né? E aí, que a Alma estava comentando, né, da parte de dermato e a parte de odontologia, os dentistas, com o avanço dos procedimentos estéticos, né, eles têm utilizado muito ultrassom, muito. Por quê? Vai fazer um preenchimento labial ou qualquer tipo de preenchimento. Vai colocar ali o ácido hialurônico. Mas a parte de bruxismo, né? Também na parte de dentição, geralmente se utiliza mais o raio-x. Mas também a gente consegue também fazer algumas avaliações com ultrassom. Legal. Eu acredito que assim, o futuro vai ser
o enfermeiro vai pegar o transdutor linear, vai insonar aqui, né? Pegou a veia e ele vai funcionar de uma forma mais assertiva. Legal. Você pega um paciente que tem as veias mais profundas, no meu braço mesmo, às vezes eu apanho, o enfermeiro fura 3, 4 vezes. Quer mostrar? Ao vivo mesmo, o pessoal vê. Acho que é legal. Quem quer conhecer o povo. O que você acha? Dá ou não dá? Não dá? Tudo tá bem. Com gel na... Tá. Então bora aí. Quem sabe faz ao vivo. Bora, também acho. Tem gente vendendo só pra assistir o equipamento que temos aqui. O que a gente quer... Mas assim, uma coisa que é legal por exemplo, no Arieta, né, que você até perguntou da questão de injeção, né? O próprio Arieta, hoje, ele já tem ali as guias que auxilia, por exemplo, né, quem vai realizar esse procedimento de punção, aonde precisa, qual que é a direção da agulha, né, que precisa ser inserida, ou até mesmo guiar realmente essa questão voltada ali para a parte de biópsia também. Então, são recursos que hoje nós temos já como até padrão dentro do ultrassom, e que realmente acaba trazendo uma assertividade muito grande, né, para quem está realizando o procedimento. Para uma questão, principalmente, por exemplo, passagem de acesso, né, de catéter central, periférico, né, tem todas essas questões que são feitas, né. Esse tipo, no caso de portátil, é um ultrassom bem, a gente observa a parte qualitativa, né. Eu acho que tá muito ligado à tecnologia, né, tipo, inovação, e aí vai muito da criatividade também, né. Porque a partir do momento que a pessoa é especialista no assunto, ela vai entender que isso faz sentido pro ultrassom e ela vai mudar até o uso. Exatamente. É que cada dia se descobre novas ferramentas, que o ultrassom acaba sendo tendo novas... É uma ferramenta que acaba se descobrindo novos procedimentos, novos usos. Né? É uma coisa que, né, como eu falei anteriormente, ninguém imaginava em várias especialidades que hoje, né, se usa para quase tudo dentro de um hospital, como eu falei. Vai de um setor a outro. Vai do pronto atendimento à terapia intensiva, centro cirúrgico, parte hemodiálise, ele percorre durante todos os departamentos do hospital, né? Bom, eu vou mostrar aqui então um exemplo, né? Acho que a principal demonstração que a gente faz no dia a dia é a carótida, né? A gente procura aqui o vasinho, né? E a gente vê aqui essa região mais anecóica, tem alguns termos para visualização da imagem. Então, o que está mais preto na imagem é porque não tem muito eco. Entendi. Então, aqui, como não tem eco, nós é denominado anecóico. E as regiões mais voltadas para o branco, né? Entre o preto e o branco tem as tonalidades de cinza, né? O que é mais voltado para o branco é mais ecogênico. Entendi. E o que é mais voltado para o preto é mais anecóico, né? E quando a gente vê a região que tem líquido, igual os vasos, por exemplo, você vai ver que ele é mais pretinho, né? Porque o líquido, a propagação do som, o som ele tem um pouquinho mais de dificuldade de se propagar no meio líquido. Entendi. Né? Então, por isso que ele vai ficar mais anecóico. E aí, para mim, avaliar essa vascularização, vou apertar aqui o collar, né? Só posicionar aqui o ROI, mais ou menos aqui na região, e eu consigo acompanhar de forma qualitativa o meu fluxo. E aí a gente consegue ter essa avaliação, né? O ultrassom ele tem algumas divisões, separado por modos. Então esse modo preto e branco é o modo B, né? Que a gente tem duas dimensões, né? Trabalhando sempre ali entre as escalas de preto e branco. Entendi. Né? E aí quando a gente coloca aqui esse colorido, seria o Doppler, né? O Doppler seria para a gente avaliar como que está o fluxo ali naquela região, né? E aí, o Doppler tem uma série de submodalidades. Tem o Doppler pulsado, Doppler color, Doppler contínuo, Doppler tecidual. Cada um tem uma aplicabilidade ali, mas todos são para avaliar a parte de vascularização, né? E aí, além da avaliação qualitativa, que a gente está só visualizando o fluxo, tem também a quantitativa, que aí quando eu clico aqui, né, aperto mais uma vez, ele vai mostrar para mim uma análise gráfica desse fluxo, no qual eu posso congelar a minha imagem, eu posso apertar aqui para fazer as medidas, né,
E aí eu posso medir qualquer uma dessas informações para saber como está o índice de pulsatilidade, o índice de resistência, a velocidade desse fluxo, se ela está adequada. Então tem uma série de avaliações através dessas medições que são realizadas. Legal, muito legal. Antes, imagine, sei lá, não imaginava isso fora do hospital. Né? Muito legal. E pode falar. Aí tem algumas avaliações que são feitas mesmo no modo B, né, que é o preto e branco, e outras avaliações que são quando você quer ver fluxo, né, fluxo sanguíneo, a gente utiliza o Doppler, né. E aí tem outros modos também, o 3D, 4D, para ver o rostinho do bebê mais perfeito. Geralmente, são poucos equipamentos portáteis que têm essa funcionalidade. Geralmente a gente vai mais para um equipamento fixo, como é no caso do Arieta, né? Para fazer a reconstrução 3D ali do rostinho do bebê. Legal. Aproveitando, acho que esse momento aí, a parte de obstetrícia, e eu gostaria de fazer uma pergunta aí para os nossos especialistas, então vou ficar desse lado. Ô Rod, por exemplo, com quantas semanas é ideal para fazer, por exemplo, um exame, igual você mencionou, da parte fetal mesmo, para poder renderizar aquela imagem 4D que a gente consegue fazer, por exemplo, no Arieta, né, e que saia do jeito que a mamãe quer, o papai quer visualizar o bebê? Olha, o ideal é que seja feito entre 24 até 32 semanas. Porque entende-se que o bebezinho já está mais formado, né? Entendi. Quando você vai fazer ali no comecinho, você não vai ver nada. Você não consegue ter o rostinho bem formado. Então, para fazer o 3D, o 4D, que nada mais é do que um 3D em tempo real, a gente tem essa recomendação de ser de 24 a 32 semanas. Legal. Só que também o bebê tem que colaborar, né? Sim. Porque, assim, o ideal é que para você fazer esse tipo de exame, é que você tenha um posicionamento correto do bebê. O ideal é que ele fique de perfilzinho, né? Você tá insulando, você tá vendo o rostinho dele aqui de lado. E aí você coloca o ROI, que é uma caixinha que você vai fazer a reconstrução no software, né? E aí, desse modo, se o bebezinho tiver de perfilzinho, se tiver líquido na frente do rosto dele, e aí vai estar na posição perfeita para você fazer uma reconstrução. Às vezes não tem tanto líquido, às vezes está muito colado na placenta, e aí você não consegue ver muito bem. Mas aí existem algumas técnicas, né? Que o médico tem que se desdobrar, né? O application, quando tá realizando ali startup. Dá um chocolatinho pra mãe, né? Aí fala, mãe, vai caminhar, come um chocolatinho ali, dá uma voltinha, volta daqui a pouco. Às vezes o médico dá uma chacoalhadinha na barriga da mãe pra ver se o bebê se incomoda e mexe um pouquinho. Tem algumas técnicas aí. Ou então ele usa o 4D também, né? Que aí ele vai ensonando, o bebê vai se mexendo. Mostrou a cara, tirou a fotinha ali, aí você consegue fazer o baby face. Legal. E seguindo aqui o roteiro, o que tem de dúvidas frequentes dos especialistas, dos hospitais, que é uma dúvida que quase todo mundo tem, assim? Vocês têm alguma pergunta que vocês vão apresentar o produto, alguma dúvida que vem, sei lá, tipo a dúvida do Matheus, o que vocês têm de outras dúvidas? Eu acredito que as principais dúvidas mesmo, o médico que já está acostumado a realizar exame, é se situar no equipamento, né? Porque cada marca é igual um carro, né? Sim. Se você está acostumado com um Volkswagen, aí você pegou um Toyota, né? Aí, né, talvez o câmbio vai ser um pouco diferente, a posição ali de dirigir é um pouquinho diferente. Então ele precisa se situar na questão dos botões. E aí, o restante, assim, de etapas de exame, as medidas, elas são padronizadas num padrão internacional, né? Então, todos os equipamentos, independente da marca, ele tem que ter aquelas medidas e cálculos que são pré-estabelecidos para aquele determinado exame. Legal. Então, é muito mais voltado ao uso, e o uso dele é fácil. Olha, é super... O Sonosite, ele é muito mais simples em relação ao Arieta. É porque... A proposta desse equipamento é que o médico ele faça um exame mais emergente, assim, digamos, né? Já o médico que faz o exame no equipamento fixo, ele vai ter ali a sua agenda, vai pegar o paciente já que está marcado o horário, vai ter aquele tempo dedicado para aquele paciente.
Agora aqui não. Ele não sabe o que ele vai encontrar na UTI, no centro cirúrgico. Ou então pode ser utilizado uma ambulância, né? Ou na parte de pronto-socorro mesmo, no hospital. Que o paciente entrou, né, no hospital, teve um trauma, foi atropelado e não se sabe por onde começar, né? Foi atropelado, a roda passou por cima da barriga do paciente, será que perfurou alguma coisa? Vamos fazer um FAST, né? Tem um protocolo chamado FAST, né? Que os médicos usam na emergência, que tem alguns pontos específicos que ele vai ensonando para ver se aquelas regiões estão lesionadas. Aí se ele detectar alguma coisa ali, ele talvez seja um ponto de partida para tomar uma conduta. Uma conduta. Muitas vezes acaba... Aí sim precisa levar para um outro tipo de exame, uma tomografia, ou segue o paciente direto para um centro cirúrgico. Então, assim, é usado muito no departamento de emergência, como o Rodrigo falou, na parte de trauma, né? Que eu acho que é bem importante mesmo. Ambulância, helicóptero, de emergência. E a gente tem que pensar que nem todo hospital tem uma tomografia, né? Então, às vezes, o cara só tem um raio-x. E o raio-x, ele vai servir para você fazer a avaliação óssea. Assim, a grosso modo. Você pode fazer outros exames também, né? Ver a parte pulmonar e tal. Mas, a grosso modo, o raio-x você vê mais osso, né? Já no ultrassom, você vai ver todo o restante. Então, esse é o grande benefício. O ultrassom portátil, você pode levar ele para qualquer lugar e fazer aquela avaliação prévia, que é super rápida e até em locais particulares é um exame barato. E o que mais tem de inovação da Fuji, Matheus? Para o pessoal saber. Falando um pouquinho da linha Arieta, né? Nós temos, assim como o Sonosite, ele tem essas questões de fluxo operacional, né? Basicamente ligou, colocou o transdutor e você já está ressonando para justamente, né, ter essa agilidade. A linha Arieta também ela foi desenvolvida numa plataforma muito intuitiva também, né? Então todos os botões, né, todos os protocolos ali, os presets, eles acabam sendo na estrutura ali. Nós temos o touchscreen, uma tela também que consegue auxiliar o próprio médico, né, além do monitor também. E que acaba facilitando ali, então, com apenas um clique, ele já consegue também realizar qualquer tipo de exame, basicamente, já acertar qual região, qual tipo de transdutor, ele já identifica de maneira automática. Então, isso acaba também auxiliando ali o médico, porque às vezes ele está com uma agenda de 10, 12 horas seguidas. Então, qualquer benefício, né, qualquer ali 10 segundos de clique por exame, né, no final do dia ele acaba tendo ali um ganho significativo. Aí também eu acho que vale a pena falar, pensando em inovação, né, nessa questão de produto Fujifilm, o peso dos transdutores, né? A gente tem recebido bastante feedback mesmo positivo em relação à usabilidade desses transdutores, porque de maneira geral eles têm um peso e como eu falei, às vezes numa rotina de 10, 12 horas de um médico, isso daí vai cansando o médico, né? Muitos médicos acabam tendo tendinite, né? A gente vê bastante. E com nossos transdutores, nós temos ouvido bastante médico falando que ele é bem leve. Então, pensando também ali na questão da saúde própria do médico, né? Para conseguir trabalhar de longas horas, isso também tem sido um ponto bem positivo dos nossos produtos. E um detalhe, né, dos transdutores. Às vezes o cliente pode pensar assim, se é mais leve, talvez retirar alguns componentes ali para ficar mais leve, não. Muito pelo contrário, né? Um exemplo do nosso transdutor endocavitário é um transdutor que tem uma quantidade de elementos mais elevadas, né? Tem uma abertura para fazer um exame ginecológico que está acima do padrão da concorrência, e também tem ali um range de frequência, né? Uma distância de frequência muito grande. Então você consegue ter uma qualidade tanto para superficial quanto para profundo, né? Então o fato dele ser mais leve é um diferencial enorme, muito grande. Assim, e pensando em inovação, além de todos os transdutores que nós temos, que realmente é um portfólio gigantesco, né? A Fuji, ela em 2022, ela foi a primeira empresa
a desenvolver inteligência artificial para melhoria da qualidade de imagem dentro do ultrassom também. Então, nós tivemos isso dentro da linha Arieta. E, assim, por ser uma companhia japonesa, né, nós temos ali investimentos muito altos em pesquisa e desenvolvimento, temos aí gerações sendo lançadas frequentemente, recursos sendo lançados. Toda a história da Fuji, pensando tanto em Sonosite como na linha Arieta, ele vem sido construído com pioneirismo. Então isso é interessante também. Então acho que pensando em inovação, a Fuji já trouxe muitas coisas, muitos recursos, né? E nós teremos aí também novidades em breve. Só pegando um gancho no que o Matheus falou, além de nós termos muitos recursos, os nossos recursos têm muita validação científica. Isso é um fator muito importante, porque assim, nós vemos que até outras empresas têm o tal recurso, mas não tem uma validação científica, e isso é importante. O médico pode tomar como base ali uma série de artigos, ele pode usar esse protocolo na rotina dele, porque tem uma validação ali a nível internacional. Isso é bem interessante. Legal. E no final do dia, querendo ou não, é muito para o benefício do usuário final, né? Então, assim, tem uma tecnologia de ponta, tem uma facilidade no uso, então pode usar em qualquer lugar, em qualquer benefício. Então, às vezes, o usuário final, ele não tem conhecimento disso, o paciente não tem. E oferecer essa facilidade faz com que, sei lá, talvez eu indo no dentista nunca ia imaginar que tem ultrassom, mas a partir do momento que tem alguém, sei lá, assistindo esse conteúdo, sabendo que foi em algum lugar que tem, começa a falar um pro outro, e no final do dia todo mundo fica, no final da conta é pro paciente, né? É pro usuário final. É você conseguir, né, ter de maneira precoce, né, o diagnóstico ali, né, seja de uma lesão, né, ou daquele exame específico, e conseguir prevenir, né, exatamente. Então, acho que a gente acaba, toda evolução, né, em equipamento médico, na verdade, né, ele acaba tendo esse foco, né, cada vez mais identificar lesões de maneira precoce para conseguir obter ali uma melhor eficácia, né, na resolução desse problema, né, dessa lesão. Então, a Fuji, ela trabalha 100% do tempo focado nisso. Legal. Uma coisa interessante também na linha Arieta é que desde o equipamento de entrada nós temos medidas automáticas, né? Na obstetrícia, o médico ele vai acompanhar por semanas o bebezinho, né? O crescimento fetal. E aí, ao longo desse crescimento, o médico vai realizar algumas medições, né? No começo ele vai medir o saco gestacional e vai medir ali a distância dentro da ponta da cauda do bebê até a cabeça, né? Que é o CCN, a medida chamada CCN, que ele vê ali o comprimento, né, do feto para ver se está adequado, né? De acordo com aquela semana. E aí, conforme vão se avançando as semanas, vão surgindo outras medições, né? E aí, quando chegar ali, mais ou menos na 11ª semana, é feito algumas avaliações morfológicas, né? Uma delas é a translucência nucal, que você avalia o líquido que tem atrás da nuca do bebê, se aquela faixa de líquido está numa taxa de normalidade, se ela está muito espessa. Aí, dali por diante, o médico consegue saber se o seu bebezinho vai ter ali uma grande chance de ter síndrome de Down, ou outras síndromes também. Ele mede também o osso nasal, né? Ele acompanha ali para ver se tem alguma malformação, né? Se aquele bebezinho ele vai ter algum lábio leporino, por exemplo, né? E aí o exame morfológico no contexto geral, ele vai mostrar se o bebê tem algum tipo de malformação, algum tipo de patologia ali, né? E aí depois o médico vai acompanhando, né, se tá tudo bem, o batimento cardíaco, né? Aliás, o batimento cardíaco é a primeira coisa que se avalia no ultrassom, para ver se aquele bebê tem vida, né? E aí, ao longo das semanas, a gente vai acompanhando esse crescimento para ver se está tudo ok, né? Porque ele tem que ser de forma gradativa. Se não estiver ocorrendo, talvez tenha alguma coisa que está desregulada ali, ou o bebê está com algum probleminha. E até o finalzinho da gestação, até ali passando da 30ª semana, o médico continua avaliando.
E um ponto, né? Eu acho que aí traz a tecnologia embarcada, né? É justamente ter essas medidas automáticas que vai te dar mais precisão, né? Como o Rodrigo mencionou, nós temos validações internacionais dentro de todos os nossos recursos, dentro do equipamento. Então, com isso, a taxa de erro é mínima. É praticamente zero. Então, quando, né, chegar a esse tipo de avaliação, seja na parte de translucência nucal, seja toda a parte cardíaca também, nós temos esses cálculos muito bem avaliados, né, e que trazem resultados também muito precisos. Então, de novo, né, protegendo o paciente, porque você vai ter com mais clareza, né, o que está sendo diagnosticado e também uma confiabilidade na parte do médico de conseguir dar um diagnóstico preciso, né, e um direcionamento correto para aquele paciente. Então isso é bem importante também. Bem legal. Otimização de agenda, né? É verdade. O médico ganha muito tempo ali e quando ele ganha no tempo, ele atende mais pacientes e ganha um pouquinho mais também, consequentemente. Não, legal. E até acho que a preocupação com a saúde está cada vez maior e a gente vê, querendo não ter esse cuidado preventivo para todas as frentes, acaba tendo chamando muito mais atenção hoje, né? Antes a pessoa só ia no hospital quando tava super doente. Hoje a prevenção tá dentro do dia a dia aí. E falando um pouquinho do mercado veterinário, Boa. Hoje existe uma preocupação muito grande com os pets, né? Antes eu tinha um pouquinho de vergonha de falar assim, sou pai de pet, mas não tem jeito, a gente ama os bichinhos e aí acaba assumindo, né, que é pai de pet, né? E assim, eu tenho um Spitz, por exemplo, né? E assim que eu peguei ele começou a ter um desconforto ali e tal, eu fiquei preocupado, levei ele no veterinário, fez ultrassom ali, viu que ele tava com uma inflamaçãozinha e foi tratado, né? Então isso é muito prático, né? E quando se fala do equipamento portátil, eu posso simplesmente ligar pro veterinário, ele ir até a minha casa, faz o exame lá mesmo, ele leva a calha que você coloca deitadinho, né? E aí eu tenho um conforto muito melhor, muito maior. Coisa que antes talvez seria impossível, ou nem se imaginava fazer. Exatamente. E essa parte de profissionais volantes, que são esses profissionais que atendem em locais diferentes, né? Tem tanto na humana quanto na veterinária. Eu atendi um médico cardiologista no interior de Minas, que ele ia nas cidades, nas grandes fazendas, e aí os fazendeiros marcavam um dia, né? Todos os meus funcionários vão fazer exame nesse dia. Ele fazia um check-up cardiológico. Legal. Então fazia o check-up cardiológico. Da saúde é absurdo. Ele ia lá com o equipamento portátil dele, fazia os exames em todos os pacientes, né? Lógico que como é um pouco mais trabalhoso fazer o laudo, ele entregava depois, mas você registra, salva as imagens ali bonitinho, e aí depois ele, na casa dele, num conforto ali, ele vai fazer o laudo e mandar tudo bonitinho. Então isso é uma coisa bem interessante. Acho que você comentou até do Saúde Sem Fronteira, alguma coisa assim, dos Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteira, né? Que acaba indo em lugares que difícil acesso, né? Essa parte, né, em aldeias, né? São difíceis acessos. Com o equipamento, você faz com que o paciente tenha acesso à saúde, né? Então, assim, é muito interessante essa questão. E de novo, não porque ele tá mal, mas sim não para saber. Não, para prevenir, né? Muitos, infelizmente, acabam descobrindo tardiamente, né? Mas a ideia é prevenir. A gente vê o exemplo do pré-natal, né? O ultrassom é extremamente fundamental para fazer exame obstétrico. Então você vai lá o povo ribeirinho, né? Os indígenas, você vai na aldeia, faz os exames lá na gravidinha, você já vê se tá tudo ok com o bebê, né? Faz essas medidas específicas, vê se tá numa taxa de normalidade, e o médico já consegue laudar e falar assim, seu bebê vai nascer em tal data, né? E tá tudo bem com o seu bebê, né? Então o ultrassom promove isso, né? O ultrassom, ele faz parte da questão social também. Beleza, acho que esse foi mais um Talks by Fujifilm. Obrigado a vocês. Se quiser deixar alguma mensagem, alguma dica final para quem tá assistindo, esse é o momento. Bom, não é querendo puxar sardinha pro meu lado, mas
Se vocês quiserem conhecer aí a linha Arieta e a linha Sonosite, entre em contato conosco. São equipamentos excelentes e eu posso provar na demonstração. Boa. É isso, gente. Queria agradecer também. E, obviamente, né, vocês verão cada vez mais os equipamentos, principalmente da linha Arieta. O Sonosite, tenho certeza que todos vocês conhecem, mas a linha Arieta também, nós estamos aí trabalhando no mercado, né, em todos os segmentos clínicos, e realmente ajudando aí a prevenir cada vez mais, e pensando na saúde coletiva. Então, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Quer falar uma coisa? Agradecer também, né? Agradecer a vocês todos, né? E a audiência. E falar que a gente está à disposição realmente. Tanto o Sonosite quanto o Arieta são equipamentos fantásticos. E é isso. Fechado. Até mais. Acho que a gente teve um episódio super legal aí falando sobre ultrassom da Fujifilm. Então, espero que tenham gostado. Nos vemos nos próximos episódios. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.